A gente recebe neste momento uma advogada para nos ajudar a entender esse caso, a Juliana Bertoldi, que já está conosco ao vivo. Olá, doutora Juliana, bom dia, seja bem-vinda ao nosso All News. Bom dia, Fabiola, bom dia a todos e todas que nos acompanham, bom dia, Josias, o Sakamoto. Vamos lá, esse caso muito sério. Muito sério, a gente está falando de um ministro do STJ acusado de importunação sexual. E aí é curioso, né? Quando a coisa começa a esquentar um pouco, vem esse pedido de afastamento por questões médicas. Como que a gente pode entender esse pedido de afastamento dele? Veja, Fabiola, responder essa pergunta é sempre mexer em terrenos pantanosos, né? Comentar o caso concreto é algo que pode ser um pouco perigoso aqui, então eu vou me limitar a dizer o seguinte. Esse pedido de afastamento ele é muito estratégico para a defesa. Não estou dizendo que ele não seja devido ou que ele não seja fundamentado, mas ele é muito estratégico no seguinte sentido. Ele acaba paralisando o PAD, que tem que aguardar o retorno do ministro para conseguir andar de acordo com os regramentos que nós temos aí no direito administrativo sancionador com relação à ampla defesa, ao contraditório e tudo que é devido no caso como esse. Então é bastante complicado nesse sentido, né? Acaba sendo estratégico para a defesa e é algo que nós vemos com muita recorrência em casos como esse. Então não surpreende. De fato, a Dani Lima cantou ali a bola e com todo o respeito a Dani Lima, que cantou uma bola muito bem, né? Mas é uma bola cantada, né? É algo que realmente ocorre em casos como esse, lamentavelmente. Vamos ver como vai ser o posicionamento do STJ com relação a esse requerimento e o prazo que vai ser concedido. O caso em si, né, vamos entrar um pouco nisso, é claro, como a senhora falou, é muito difícil falar de um caso em andamento, a gente não sabe exatamente quais são, né, as acusações exatas e quais são também as defesas. O que a gente tem, inclusive está na nossa página do UOL, a gente até poderia abrir essa reportagem aqui, que é da Ana Paula Bimbati, da carta enviada por ele aos colegas do STJ. Acho importante a gente falar sobre isso. Ele nega essas acusações contra ele e ele diz: demonstrarei inocência, é o que diz o Marcos Buzzi, o ministro, né? Ele mandou uma carta aos colegas da corte ontem, negando as acusações de assédio feitas contra ele. Hoje, ele pediu afastamento por 90 dias. No texto entregue aos colegas, Buzzi afirma que vai demonstrar a inocência dele em todo o processo. Ele disse ainda que soube dos fatos contra ele, os quais igualmente repudio, diz ele na carta, tudo está causando mágoas às pessoas da minha família e da minha convivência. Hoje ele entregou ao superior esse atestado médico, né? E no documento a médica afirma que ele necessita ficar afastado das suas atividades gerais. A denúncia feita contra ele é uma queixa de uma importunação sexual feita por uma jovem de 18 anos e que disse que foi importunada, teria sido assediada por ele durante as férias de janeiro em uma praia de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A primeira vítima é filha, inclusive, de amigos do magistrado, que também fez queixa contra ele. Na carta aos ministros do STJ, Buzzi também citou a internação e disse que a família está ao seu lado. Jamais, diz ele, abre aspas, jamais adotei conduta que envergonhasse a família ou maculasse a magistratura. Né? E aí tem essa situação, né, que é muito difícil, né, doutora Juliana, por exemplo. Ele nega as acusações, mas a gente que está acostumado a ver esses casos, tantos e tantos negam, né? É difícil, né, um homem que assume a importunação, que assume o assédio, né? Claro, primeiro existe uma questão cultural patriarcal, né, em que muitas vezes esses homens sequer reconhecem na ação que eles tomaram uma ação criminosa, né, entendem ali, esse tópico ele adquire especial relevância, Fabíola, estamos nos aproximando aí do carnaval, né, da questão da importunação sexual. Passada de mão, uma puxada perto do corpo, um beijo forçado, tudo isso são atitudes efetivamente criminosas. É importante que a gente dê um nome a isso, né? São condutas que estão
devidamente tipificadas no Código Penal, que já tem previsão, que tem uma pena razoável ali de 1 a 5 anos. Então, nós estamos diante de uma conduta efetivamente criminosa. Então, o primeiro desafio é fazer com que os homens entendam de fato que essas condutas são mais do que inapropriadas, não são uma cantada, não são aceitáveis em absolutamente nenhum ambiente, elas são condutas efetivamente criminosas. E a segunda camada aqui, né, depois de aceito, é fazer efetivamente com que se assuma a responsabilidade, né, com que esses homens admitam que estão inseridos no sistema patriarcal e que tiveram um comportamento que é um comportamento efetivamente inaceitável. Então, são duas camadas bem difíceis de serem vencidas e, é claro, né, mediante contraditória, ampla defesa, todos têm o direito de se explicar, de se defender, todo esse procedimento merece ser respeitado, é uma questão constitucional, não estou aqui para ter uma postura condenatória em nenhuma medida, mas esse caso é uma oportunidade que nós temos de socialmente debater algo que é muito relevante, que são essas situações de importunação sexual. 11 horas em ponto, a gente vai para o intervalo para quem está conosco na TV, mas a gente segue aqui falando sobre isso, né? Sobre esse caso envolvendo um ministro do Superior Tribunal de Justiça, com aqui a pergunta também do Josias de Souza, doutora Juliana. Estamos aqui no YouTube, vai lá. A senhora já nos iluminou aqui sobre o fator estratégico de pedido de licença como esse que foi formulado pela defesa do ministro Marco Buzzi, né? 90 dias de afastamento e, nesse período, suspende-se a sindicância interna que está em curso no STJ, né? O que eu queria lhe perguntar é se não haveria, da parte do tribunal, agora o fato está consumado porque a licença foi formalizada, né? Mas se não haveria da parte do tribunal a possibilidade de se antecipar a esse pedido de licença, até em benefício do magistrado, sem prejulgá-lo, simplesmente diria, olha, a denúncia é grave e até para dar oportunidade para que o ministro tenha a possibilidade de se defender aí, sem nenhum outro tipo de preocupação, vamos nós, o tribunal, suspendê-lo liminarmente. Não poderia o tribunal ter agido dessa forma? Não havia espaço legal para uma providência como essa? Acha que prevaleceu, de novo, sem prejulgar o ministro, prevaleceu um certo corporativismo ali? Difícil fazer essa leitura, Josias, porque esse equilíbrio, ele é muito tênue, né? Eu fico me colocando no lugar do tribunal aqui, pensando que eu quero manter a rigidez do procedimento, que eu não quero dar espaço para futuramente alegarem que houve ali um constrangimento ilegal, que tentaram em alguma medida impedir a defesa do ministro, ou que esse PAD correu a revelia dele porque ele encontrava-se adoentado. Então, o tribunal fica numa posição muito delicada também de acomodar essa alegação sem que isso gere uma nulidade. Poderia o tribunal ter feito eventualmente ali uma decisão liminar, cautelar, realizando o afastamento? Não é tão incomum em procedimentos administrativos disciplinares, Josias, mas aqui eu vou ter que te colocar uma limitação minha. Eu não conheço o código específico que rege os procedimentos administrativos disciplinares no STJ para te dizer se especificamente no STJ não existe essa possibilidade. Mas em PADs, normalmente, essa possibilidade de uma decisão liminar de afastamento, ela existe, tá? O que eu imagino que o tribunal esteja fazendo, para além de um corporativismo que pode acontecer, né, é proteger a rigidez do processo em si. A gente precisa lembrar que nós estamos tratando aqui de pessoas que têm conhecimento jurídico, né, e que têm as armas jurídicas para eventualmente utilizar uma suspensão cautelar contra o procedimento. Então, esse ajuste fino ele é muito delicado. É interessante, a gente está voltando aqui para quem está conosco na TV, mas eu convido as pessoas a entrarem também na nossa página e lerem a carta dele, né? Quando ele manda essa carta aos amigos, ele abre falando: eu estou muito impactado com as notícias veiculadas e também por me encontrar internado neste momento. É o que diz o ministro acusado de importunação sexual. Estamos de volta aqui, para quem estava nos acompanhando na TV, ainda falando sobre a manchete principal do UOL, o pedido de afastamento do ministro Marco Buzzi, acusado aí por mulheres de importunação sexual. O Sakamoto tem pergunta também, a doutora Juliana. Vai lá, Sakamoto. Juliana, bom dia. Prazer ter você aqui. Bem, com o tempo, né, claro que, principalmente nos últimos tempos, o peso da palavra da mulher numa denúncia grave como essa é maior do que antes, e isso é excelente.
né? Por muitas vezes a denúncia ia, batia e falava, é só a palavra contra dele, pura e simplesmente, e a palavra dela não era nem levada em consideração para levar uma investigação, né? Então, não que isso tenha mudado radicalmente, mas já há mudanças no sentido da palavra da mulher ser sim, e deve ser sim, aceita, né, com peso para essa denúncia, né? Agora, do ponto de vista dito isso, né, e dado a sensibilidade do tema, né, como, na verdade, a gente consegue, num tema como esse, num tema sensível como esse, garantir que de fato, uma pessoa, e eu estou falando de forma hipotética, não nesse caso específico, né? Como a gente conseguir de fato que uma pessoa que tenha tamanho poder quanto o ministro do STJ seja de fato responsabilizado, em primeiro lugar, e em segundo lugar, como garantir que caso hipoteticamente uma pessoa como essa, se lá na frente descobrir que não tem indícios e não tem evidências, né? Como, na verdade, reparar o dano causado? Eu queria ter uma resposta para a parte final da tua pergunta, Sakamoto. Eu não acho que esse dano causado seja reparável, sabe? Eu não consigo enxergar uma maneira de se reparar uma violação sexual, né? A gente que tem experiência aqui no atendimento de vítimas, no acompanhamento de processos, nós conseguimos em alguma medida trazer ali uma retribuição através da pena, uma consequência para aquele agressor, o acolhimento para a vítima, mas a reparação enquanto conceito de restituição ao status quo, né? Enquanto trazer aquela mulher para o que era, ou aquela menina, aquela criança para o que era antes do abuso, a gente nunca vai conseguir trazer, né? Então, o que você disse, Sakamoto, é muito verdadeiro, né? A gente consegue enxergar hoje, inclusive na própria jurisprudência do STJ, que vem se dando um peso maior à palavra desta vítima. E essa é uma questão de debate muito significativo no direito, porque, é claro, esses crimes eles acontecem sempre de maneira subreptícia, escondidos, em espaço em que não há testemunhas. Então, a regra do jogo acaba sendo, no final, quando a gente vai fazer análise ali probatória dos casos concretos, é a palavra de um contra a palavra do outro. O que faz com que a palavra da vítima ganhe um peso maior e a gente consiga daí, Sakamoto, efetivamente enfrentar essas figuras de poder, é que falo, não do caso concreto, mas em sentido amplo, né? É quando a gente começa a ter mais de uma vítima. Aí a gente começa a perceber que provavelmente nós estamos diante de uma pessoa que tem um comportamento inapropriado. E que esse comportamento inapropriado, ele descambou para espaços diferentes ali da vida daquela pessoa, né? Então, muitas vezes vítimas que nunca se viram, que não se conhecem e que narram um comportamento muito similar. Isso é muito relevante para nós e nos traz um dado muito importante quanto à forma de se comportar daquele sujeito, né? Então, em casos como esse, a publicidade é importante porque as vítimas acabam aparecendo. Nossa, Juliana, quando você fala da questão da reparação, né, assim, a gente ainda que é mulher, assim, dá um negócio aqui dentro da gente, né? Aí eu lembrei demais do caso de ontem, que ainda é notícia hoje, o caso do piloto que foi preso, né, dentro do aeroporto de Congonhas, dentro do avião, né, no aeroporto de Congonhas, e levava as crianças para motéis com um RG falso. E mais do que isso, né, uma mãe, uma avó, né, que entregava as crianças ao criminoso. Eu fico pensando na dor dessas crianças, né, que é isso que a senhora disse, é impossível reparar essa dor, esse buraco, essa tragédia na vida dessas meninas e dessas adolescentes. Não há nada que a gente possa fazer, Fabíola, e eu também fico dolorida e fico emocionada, assim, porque nós mulheres, o homem, por mais empático que seja, né, por mais parceiro que seja, ele nunca vai conseguir entender ou imaginar o que é a dor de um abuso, né? Eu fico muito tocada e muito sentida, em especial agora que eu sou mãe, a minha percepção com relação à infância muda, não tem o que a gente possa fazer, isso acontece, né? A gente tenta manter o personagem, mas a maternidade nos transforma de uma maneira muito profunda com relação a essas sensibilidades, né? Não há nada que possa reparar. Quando a gente acompanha casos como esse, em instruções criminais, né, que a gente escuta o depoimento das vítimas, a gente percebe que é muito fatalista dizer isso, muito dramático, né? Mas a gente, enquanto sociedade, falhou de uma maneira muito profunda
com essas meninas, com essas mulheres, com essas crianças, e não tem nada que a gente possa fazer para consertar. A gente tem como acolher, a gente tem como tentar, em alguma medida, remediar parte daquela dor, mas nada vai voltar a ser como era antes. E isso é muito doloroso de se admitir. O sistema penal não alcança isso. Eu também me emocionei aqui com você, porque também sou mãe e é isso. Isso muda ainda mais, né? A gente ainda é mulher e muda ainda mais. Agora tem um outro ponto também, que é um pouco da pergunta do Sakamoto, que é o relato das mulheres, né? O peso da fala das mulheres. E aí eu caio numa outra história, porque aí a gente vê, né? O homem, tem tantos casos desses homens que são acusados de abuso, e eles vêm, ai, a minha família, a minha mulher tá super chateada com esse caso e tudo mais, a minha família tá sofrendo, né? E é algo que até irrita nós mulheres ao ouvir isso. E aí eu fico pensando, por exemplo, o que levaria uma mulher a falar que sofreu um abuso, né? Porque, assim, é algo que a mulher, assim, quantas e quantas de nós mulheres sofremos abusos, porque sofremos quase todas, né? E não temos coragem de dizer, nem para nós mesmas, né? Então, o que levaria uma mulher a sair com uma denúncia como essa, né, Juliana? Eu acho que isso tem um pouco a ver também com a resposta que você deu ao Sakamoto sobre o peso da fala dessas mulheres, desses depoimentos dessas mulheres. Sem sombra de dúvida, né? Existe uma mística de que, em alguma medida, a mulher que faz uma denúncia dessa está querendo atenção, está querendo aparecer. O tipo de atenção que se recebe, Fabíola, é a mais negativa possível, né? É estigmatizante. Ninguém quer fazer esse tipo de denúncia porque é estigmatizante. Você deixa de ser a Juliana, advogada, doutoranda, mãe da Clara, e vira a mulher que foi apalpada pelo fulano, a advogada que foi a tal espaço. Então é estigmatizante, a gente não quer falar sobre isso. Então as mulheres que têm coragem de trazer essa denúncia, muitas vezes elas estão colocando essa denúncia de maneira muito altruísta, né? Aceitando o estigma para garantir que outra mulher não sofra aquele assédio, não sofra aquela violência. Então, estigmatizar essas mulheres novamente na mídia, nos discursos, até às vezes um pedido de desculpa vem com estigma, né? É muito deletério. Eu não consigo enxergar, Fabíola, de verdade, pelas vítimas que eu atendo, pelo contato que eu tenho com esse tema, uma mulher que se valha desse tipo de discurso para ganhar algum tipo de atenção. Em geral, elas nunca entram com pedido indenizatório, não querem dinheiro, não querem nada. Então é muito complicada a forma como esse discurso às vezes é construído. Olha, muito obrigada. E obrigada, inclusive, por você trazer sua sensibilidade. Acho tão importante isso, né? Porque às vezes a gente fala assim, a pessoa que está no direito, que está atuando, a gente sabe da sua seriedade como advogada, né? E é muito doloroso. E ver você se emocionando ao vivo com essas questões humanas, né? Mostra, né, o caminho seu da justiça e é muito bonito. Obrigada, viu, Juliana, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Fabíola, eu agradeço o teu acolhimento, peço desculpas aí pela minha emoção, mas realmente assim, é um tema que me pega em audiência. Eu acho que o profissional do direito, ele não pode perder a humanidade, né? A gente está lidando com vidas réis, com vidas vítimas, mas com vidas. E essa sensibilidade que faz com que a gente leve o nosso trabalho com seriedade. Eu faço sempre com muita seriedade. Obrigada pelo teu acolhimento e uma boa pauta aí, bom trabalho para vocês. Linda você, obrigada, Juliana.